Muito bem, continuamos então com os vídeos sobre C# e desta feita para avançar um pouco mais no estudo das classes. Vamos imaginar uma situação em que, por exemplo, nós gostaríamos de ter uma determinada variável que fosse acessível a todas as classes ou a todos os formulários, enfim, a todas as classes genericamente do nosso programa. E nós vamos colocar essa questão. Então, onde é que nós colocamos aqui uma variável qualquer que, por exemplo, defina o nome do autor? Imaginem, nós íamos colocar aqui uma variável do tipo public string autor é igual a João Ribeiro. E eu queria que, a qualquer altura, fosse em que classe fosse, eu pudesse ter acesso a este valor e pudesse inclusive até alterá-lo, mas essencialmente ter acesso a ele e não ter que estar permanentemente a definir em cada uma das classes qual é o seu valor. Então, para isso, vamos introduzir aqui o conceito de classe estática e de variáveis estáticas. Estáticas que neste caso nós vamos introduzir com o termo static, isto é, o access modifier static. Então, vamos criar aqui uma classe nova, para não estar a modificar muito esta, e que é uma classe que, em vez de ser pública, neste caso aqui, em vez de ser uma classe normal, nós podemos até utilizar esta minha classe, vamos transformá-la numa classe estática. E uma classe estática é uma classe a partir da qual nós não podemos criar objetos. E reparem então o que é que vai acontecer. Se eu colocar aqui, por exemplo, static class, minha classe, e agora regressar aqui à minha implementação, reparem que já aqui há um erro. Cannot declare a variable of static type, isto é, eu não posso declarar um objeto do tipo de uma classe que é estática. Então, neste caso, para que é que servirão as classes estáticas? Ora, muito bem, vamos então aqui à minha classe e vamos definir aqui, neste caso, public, e agora reparem, eu não vou colocar apenas string nome ou autor igual a João Ribeiro. Se eu executar este código, reparem que há aqui um problema. E o erro é que eu não posso declarar membros que possam ser instanciados a partir de uma classe estática. Isto é, este valor que aqui está não pode ser definido desta forma. Ele tem também que ser acompanhado do termo static. E então, a forma correta de se definir um valor de uma classe estática é esta forma. Por exemplo, public static string autor. Ok? E agora, se eu executar este código, não há erros, certo? Ora, o que é que eu posso fazer então com isto? Bom, é muito fácil. Neste caso, se eu regressar aqui, eu não vou necessitar de criar um objeto daquela classe. Aliás, nem sequer o posso fazer, porque eu não posso criar objetos a partir de classes estáticas. Mas eu posso utilizar diretamente os seus valores. Então, reparem, se eu quiser apresentar o valor do autor, eu simplesmente escrevo o nome da minha classe, querem ver? Label resultado.text é igual a minha classe, ok? E agora, em vez de abrir e fechar os parênteses, uma vez que se trata de uma classe estática, eu posso imediatamente colocar um ponto e autor. E neste caso, o que é que vai acontecer? Quando eu executar o código, reparem, o valor da variável da classe estática vai surgir ali. O que quer dizer que eu posso aceder àquele valor em qualquer parte do meu projeto. Por exemplo, se eu quiser aceder aqui e fazer aqui uma brincadeira, isto é, antes da minha form aparecer, porque neste caso, quando eu estou a executar, aparece o formulário e só depois é que eu altero o valor, eu vou aqui, antes da linha de comandos na classe program, que automaticamente faz apresentar a minha forma, eu antes disso vou fazer messagebox.show e agora reparem, vou escrever o minha classe e reparem que quando eu estou a escrever minha classe, automaticamente ela aparece aqui, portanto quer dizer que é válido eu utilizar a minha classe, ponto e autor. E reparem o que é que vai acontecer quando eu executar o meu programa. Antes de aparecer o formulário, vai aparecer uma mensagem a dizer quem é o autor e depois OK, e agora sim aparece então o meu formulário. E portanto, este é o conceito de classes estáticas. Há quem diga que não é uma prática muito interessante ter
classes do tipo estáticos e variáveis do tipo estáticos acessíveis a todo o programa, uma vez que são conceitos que provêm de linguagens mais funcionais e não linguagens orientadas por objetos. Em detrimento da utilização de classes estáticas ou, neste caso, de campos estáticos, há quem se cinja exclusivamente à utilização de métodos com valores passados por parâmetro e até por referência. No entanto, em determinadas circunstâncias, em pequenos projetos, a utilização de, por exemplo, uma classe estática para a implementação deste tipo de campos pode ser bastante prático e, portanto, não tem qualquer espécie de problema e assim fica mostrado como é que funciona e como é que é declarada uma classe do tipo estática.